Meus queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir, queridos, a palavra do Senhor. Quero convidá-los a fazer isto. Livro do profeta Jeremias, por favor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Versículo de número 9. E versículo de número 10. Aí eu peço que você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta neste livro, porque nós vamos seguir mais adiante no capítulo 2. Diz o texto: Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Por favor, tome assento, querido. Meus amados irmãos, nós tivemos em um dos nossos cultos aqui no domingo a oportunidade de pensar sobre Jeremias e o seu chamado. O contexto de Jeremias é um profeta maior que profetiza durante 40 anos, principalmente para o povo de Judá e algumas nações. Levantado ainda jovem, na sua juventude é convocado, é chamado por Deus. Ele teme, ouvindo a voz do Senhor, atender a esse chamado. Sabia o quanto espinhoso era. Entretanto, Deus o convence, dizendo que ele não deveria temer, porque o Senhor seria com ele. E lhe dar uma árdua missão. A missão de levar a palavra do Senhor. Ele dizia: eu sou uma criança, não passo de uma criança. E o Senhor disse: diga isso não, porque eu vou colocar minha palavra na sua boca. E você vai. E a minha palavra vai ser para justamente derrubar, para arrancar, mas também para levantar, para plantar. A missão profética daqueles dias tinha uma finalidade muito clara, muito nítida. Nós temos dois tipos de profetas nas Escrituras, chamados profetas da fala, profetas da escrita. Jeremias é o profeta da escrita. E Deus o levanta no contexto em que o povo de Judá era conhecido como a tribo do sul, ou as tribos do sul, ou o reino do sul. Esse reino estava completamente distante do Senhor, havia se afastado. E Jeremias profetiza durante esses últimos 40 anos que antecedem o chamado cativeiro babilônico. O povo a passos largos estava se distanciando de Deus. E esta era a dura missão do profeta: trazer o povo de volta ao pacto, à obediência da santa lei de Deus, a viver outra vez na centralidade da vontade do Senhor. E o que Jeremias encontra são corações bastante endurecidos. E a gente vai ver em alguns passos, em algumas caminhadas que nós vamos ter a oportunidade de conversar à luz desse texto de Jeremias,
alguns encontros de Jeremias com o povo. O livro de Jeremias não está em ordem cronológica, evidentemente. Quem já leu sabe disso. Mas os primeiros capítulos, nós temos o encontro de Jeremias chamado Sermão do Templo, da porta do templo. E Deus já levantando Jeremias ali, justamente com uma voz profética, chamando o povo de volta ao concerto, de volta à prática, à vivência da lei do Senhor. E aqui nós temos o capítulo 2, esta primeira mensagem dessa série de sermões que foram proferidos por Jeremias, sermões proféticos, chamados Sermões do Templo. Aqui nós temos Jeremias justamente iniciando formalmente essa série de sermões com uma acusação formal, e uma acusação formal judicial, trazida pelo próprio Deus contra o povo de Judá. Aqui é como se fosse um arauto, não apenas de um rei, mas de um juiz, um oficial de justiça, dizendo, olha, o que o rei, o que o juiz está dizendo a respeito de vocês. Então aqui nós temos um processo sendo estabelecido por Deus contra o seu próprio povo. Deus aqui, ele é o acusador, ele está acusando Israel, ou no caso aqui, especificamente o reino de Judá. Isso porque o reino do norte já havia caído. E qual é a acusação que Deus faz? É o abandono do Senhor. Esse é o crime que Israel havia cometido. O povo de Israel, ou o povo da aliança, no caso, a nação de Judá, havia cometido contra Deus, havia abandonado o Senhor. E o Senhor, então, agora diz, vamos conversar. Vamos ter aqui um pleito. Quero chamar vocês para a gente conversar. E o capítulo 2, o Senhor chama até, convoca a terra para isso. Por quê? Porque não se tratava de uma simples idolatria externa vivida pelo povo, mas de uma apostasia do coração. Jeremias aqui não descreve um povo ateu que não crê em Deus, mas um povo religioso que havia abandonado o seu Deus. Um povo que mantinha seus rituais, mas que não tinha mais a vida que fluía de uma fonte da comunhão com esse Deus. Um povo que preservava a forma, mas havia perdido a essência do seu culto. Esse capítulo 2 é um espelho, irmãos, para qualquer um que queira se olhar e ver como está a sua vida diante de Deus. Até onde nós nos acostumamos com Deus. Se tem uma coisa perigosa na vida cristã, na caminhada com Deus, é quando nós nos acostumamos com ela. É quando as coisas de Deus se tornam comuns. É quando o altar se torna comum, vir à igreja se torna comum, tudo que fazemos se torna comum demais. E aí, quando se torna comum, tem-se forma, mas não tem essência, já não tem vida. Portanto, a acusação é essa. E aí o texto, meus amados irmãos, vai nos ensinar como o abandono do Senhor acontece. E qual é a gravidade disso, qual é a consequência disso. Então, o que podemos aprender do texto? Vamos ler, porque essa é a palavra que Deus levanta profeta. A série que nós queremos falar com os irmãos aqui, compartilhar, é um profeta contra as nações. E o tema de hoje é quando se abandona a fonte das águas vivas. Capítulo 2, por favor, abra aí a sua Bíblia e acompanhe. Porque na medida que formos lendo, a gente vai também fazendo aí a explanação e, ao mesmo tempo, também as devidas aplicações. Em primeiro lugar, o verso de 1 a 3, o texto vai nos dizer que o abandono começa com o quê, queridos? Com o esquecimento da graça de Deus. Ou seja, é quando nós nos esquecemos do que Deus foi ou o que Deus fez na nossa vida. Olha o verso 1, olha a chamada. A mim veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, capital do Reino do Sul. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti,
da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, olha, eu me lembro, diga isso a Israel, diga lá ao povo de Jerusalém, diga isso, fale abertamente, eu me lembro. Do que o Senhor se lembra? Eu me lembro de quando você era fiel lá no começo da sua caminhada. Então Deus inicia o discurso relembrando o passado, trazendo à memória do povo o que Deus não estava esquecido, de como foi lá no início. O Êxodo é descrito aqui como um tempo de amor, de dependência, de exclusividade. Vocês lá no deserto, assim que vocês saíram, que vocês nem povo eram. Eu me lembro da afeição de vocês, da paixão de vocês, do amor de vocês, da fidelidade de vocês, do apego que vocês tinham comigo. Vocês seguiam o Senhor, mesmo sem nenhuma estabilidade. Estavam caminhando em pleno deserto, sem recursos. A nação não tinha nada, mas a nação tinha o quê? Uma fé viva em seu Deus, e seguia e caminhava. O Senhor está dizendo que agora a nação não tinha mais esta paixão. Você se lembra, eu me lembro da afeição que você tinha quando jovem, do seu amor quando noiva. Vocês não têm mais isso. Vocês não têm mais paixão. Vocês não têm mais devoção. O texto diz, o Israel era consagrado ao Senhor, era devoto, era dedicado, era separado. E quem tocasse em Israel, tocava em Deus, e ia se haver com Ele. Eu me lembro disso. Então, o que justamente o Senhor está dizendo através do profeta é que o abandono começa quando? Quando se esquece do tempo da graça do Senhor, do chamado, do momento que Deus nos chamou para Ele. E aqui o princípio que se aplica, meus amados irmãos, na nossa vida é que o afastamento de Deus começa quando nós perdemos a memória da graça de Deus na nossa vida. Aquilo que Pedro vai dizer na sua carta, na sua segunda carta, que nós não devemos ficar esquecidos do perdão dos nossos pecados. O que Deus fez por nós no passado precisa estar na nossa memória e precisa governar o nosso presente. Devemos lembrar de onde saímos e de como nós nos apaixonamos por Ele inicialmente na nossa caminhada. Será que caminhamos com Deus hoje? Pela mesma fé, pelo mesmo ardor, pela mesma paixão, com o mesmo amor? Ou fazemos isso por costume, por tradição? Estamos tão acostumados com Deus e com a caminhada com Deus, que vir à igreja, participar dos cultos, fazer as coisas para o Senhor se tornou mera rotina, tradicionalismo. O Senhor disse, falta o ardor, o fervor, o amor, a paixão que vocês tinham lá no começo. O verso de 4 a 8, o Senhor vai dizer através do profeta Jeremias que o abandono se revela justamente na perda também desse conhecimento de Deus. Se nós nos esquecemos da graça dele conosco, do que ele fez, se os nossos olhos já não brilham mais quando estamos diante dele, se o nosso ouvido e o nosso coração já não mais bate forte quando ouvimos a sua voz, se já não sentimos mais o calor da sua presença, então o abandono também se revela na perda deste conhecimento de Deus. Nós vamos perdendo, ainda que tenhamos um conhecimento intelectual, nos falta o conhecimento experimental de Deus. Os versos de 4 a 8 vai dizer isso. O texto diz, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim,
para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E se perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão, à sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava, da qual não morava homem algum, e vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram para Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. O Senhor está dizendo aqui surge uma acusação muito grave que o Senhor faz. Ou seja, o povo e os líderes do povo, aqui sacerdotes que tomavam conta da lei, e os profetas que falavam em nome do Senhor, os pastores que eram os reis, eles mantinham o culto, mas eles não buscavam mais a presença de Deus. O texto afirma: se esqueceram dos feitos do Senhor, no verso 6 e verso 7. Eles não se lembram. Onde está o Senhor? Que Senhor? O Senhor que nos tirou, o Senhor que fez tudo aquilo, o Senhor que nos trouxe lá do Egito, nos trouxe para essa terra. Onde está? Eles conheciam a lei, mas eles não conheciam mais o Deus da lei. Entrou no esquecimento as obras do Senhor realizadas na sua vida. Daí o abandono de Deus se revela aí na perda desse conhecimento. O conhecimento agora passou a ser puramente intelectual, mas não é um conhecimento mais experimental. Esse é o grande princípio que extraímos desse texto. É possível, meus irmãos, se falar de Deus, ensinar sobre Deus, trabalhar para Deus, sem nenhum conhecimento verdadeiro de Deus. Olha o grande perigo. É possível cantar, é possível ensinar, é possível pregar, é possível fazer tudo em nome de Deus, sem conhecer o Deus do qual falamos e para quem cantamos. É possível? Sim, é possível servir a Deus sem conhecer o Deus a quem servimos. Esse é o grande perigo. O Senhor é o centro da nossa fé. Mas será que Ele é o assunto sobre o qual nós conversamos? Será que estamos mais preocupados em conhecer acerca de Deus do que conhecer o próprio Deus? Às vezes há uma ânsia de conhecer as coisas em voltas, aquelas que estão em torno, aquelas que giram, assuntos sobre religião, assuntos sobre igreja, assuntos sobre vida religiosa, assuntos sobre ministérios. Às vezes conhecemos todas estas coisas, estamos bastante alinhados com as últimas notícias, com as boas e ruins, infelizmente. Mas e Deus? Conhecemos? Nos lembramos de quem Ele é? Temos conhecimento do Senhor, conhecemos e prosseguimos em conhecê-lo? Em terceiro lugar, irmãos, o Senhor vai dizer através do profeta Jeremias que também o abandono de Deus é uma troca trágica e ela é também irracional. Parece uma loucura, diz o profeta. É como se o Senhor estivesse dizendo: esse povo está louco, perdeu o juízo. Os versos de 9 a 13, ele vai dizer que o meu povo cometeu 2 males. Olha o versículo 9. Ele diz: portanto, ainda pleitearei convosco. Eu vou chamar vocês aqui para discutir. Vamos lá. Apresente a defesa de vocês. O que é que vocês têm para dizer em defesa de vocês? Diz o Senhor. E até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Eu vou pleitear com vocês até com as outras gerações vindouras, se essas não se voltarem para mim. Ele diz: passem a terra do mar e de Chipre e vejam. Mandem também mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vejam, se jamais sucedeu coisa semelhante. O Senhor está dizendo: vá, faça aí uma grande investigação, e procure ver o que se passa entre outros povos, entre outras religiões. Versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses?
Você já viu alguém abandonar os seus deuses, ainda que esses não sejam deuses verdadeiros? A resposta é retórica. A pergunta é retórica, a resposta também. Lógico que não. Eles, todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Aí o versículo 2 diz: espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Ele disse: isso é coisa de se assustar, de ficar espantado, horrorizado. Ninguém vive trocando o seu Deus por qualquer coisa. Aí ele disse: então fica admirado. Por que? Ele disse: porque 2 males cometeu o meu povo. Versículo 13: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Diz no versículo de número 3. Diz: olha aí, se admire. Por quê? Porque aqui, o que é que o meu povo fez? Primeiro mal, abandonou a mim, a fonte de água viva. Se eu que sou a fonte de água viva, o meu povo me deixou, me abandonou. Ou seja, eu não sou mais suficiente para eles. Eu não lhe satisfaço mais a sede do seu coração. Não é que minha fonte secou. Eu continuo sendo o manancial. Mas simplesmente o povo voltou as costas para mim. Segundo, escavaram cisternas rotas que não retêm água. Ou seja, eu sou o manancial de água viva, e abandonaram essa fonte, esse manancial, e foram cavar um poço. Uma cisterna que exige esforço humano para armazenar água parada. Cisterna essa que se racha, rota, que se racha, e que não sustém água. Eu sou um manancial, água límpida, fluindo, brotando, fresca, que sacia. Deixaram-me e foram lá e cavaram um poço e fizeram uma cisterna para armazenar essa água. A cisterna rachou e a água foi embora. Que loucura é essa? Ou seja, Deus está dizendo: eu quero discutir com vocês, eu quero acusar vocês, e por favor, me apresente uma defesa. Vocês não me olham mais como deleite da alma de vocês. Eu não sou mais a delícia do seu coração. Como dizia Agostinho. Agostinho, nas suas confissões, dizia: o Senhor é minha delícia. E Deus está dizendo aqui, através do profeta: eu não sou mais a delícia de vocês. Eu não sou mais aquele que mantém o seu coração saciado. Esse é o princípio dessa passagem, irmãos. O pecado não é apenas algo que nos faz mal, mas o pecado aqui também é trocar o melhor pelo pior. O pecado não é somente uma coisa que a gente vai lá e faz, pratica, mas trocar o melhor pelo pior. O eterno pelo passageiro, o vivo por aquilo que é inútil. Isso aí é que é o trágico. Isso é que é o que o Senhor vai dizer aqui. Isso é que é horrendo. Isso é que levanta espanto em Deus. Como é que você deixa a mim e vai se saciar naquilo que não sacia? Como é que você me deixa, me abandona e vai buscar aquilo que não presta, aquilo que não traz nenhum proveito na sua vida? Deixar de beber água límpida, cristalina, potável, pura, para beber uma coisa contaminada, que não é capaz, salobre, que não consegue satisfazer. E o que é pior, quando ele diz cisterna rota, que nem água mais tem, vai morrer de sede. Meus irmãos, isso nos leva a pensar quais são as cisternas que nós temos cavado para a gente. Quando nós tiramos os olhos de Deus como nossa delícia e colocamos os olhos em qualquer outra coisa, dinheiro, prazer,
segurança humana, não estamos criando também cisternas rotas? Quando Deus não mais satisfaz o nosso coração, mas são as coisas efêmeras, transitórias, passageiras da vida que nelas buscamos satisfação, não estamos também criando cisternas rotas? Não estamos abandonando o nosso manancial de água viva? Será que vamos conseguir satisfazer o nosso coração com alguma coisa que só Deus pode preencher? Nós dizemos para aquela pessoa que ainda não teve o encontro com Cristo, diz, há um vazio no coração do homem, do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Agostinho dizia isso. Fomos feitos para ti, e o nosso coração só encontra paz e descanso quando está em ti. Será que vamos buscar e temos encontrado paz e descanso em outro lugar que não no Senhor? E aí descobrimos o vazio da alma, do nosso coração. Mas o vazio da alma, do coração, não tem nada a ver com as circunstâncias ou com os problemas da vida. Tem a ver com o abandono do manancial, com as cisternas rotas que nós criamos. O que Deus diz ao profeta aqui, pelo profeta ao povo, é que o abandono, meus amados irmãos, produz uma falsa sensação de liberdade. Em algum momento dessa caminhada, parece que o povo de Israel sentiu o peso e jugo em servir ao Senhor. Como que estivesse dizendo assim, é pesado. Seus mandamentos são pesados. Caminhar com Ele é pesado, suas exigências. Então nós queremos nos ver livres. Agora veja, o verso 14 ao verso 19. E o Senhor vai dizer no verso 14, acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Me diga, você é escravo ou servo nascido em casa? O que você é? Porque, pois, veio a ser presa. Se porventura você, é verdade, vocês são meus servos nascidos em casa, com privilégios. Mas vocês não são presa, vocês não estão debaixo de jugo. Porque, pois, veio a ser presa. O versículo 15. Os leões novos rugiram contra ele. Levantaram a voz da terra dele, fizeram uma desolação. E as suas cidades estão queimadas e não há mais nelas quem habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te passaram o alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu por haver deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Deus está dizendo, olha, veja aí, vocês fizeram o quê? Vocês me deixaram. E o que foi que aconteceu quando vocês me deixaram? Estavam cansados de mim? Estavam cansados da minha lei? Estavam cansados de me servir? Tomaram isso como jugo, como peso para vocês? Está certo. O que aconteceu? Vocês se encontraram com um leãozinho, com um leão. Os leões vieram. A Síria. O leão era o símbolo da Síria. Levaram vocês como presa. Mênfis e Táfnis, símbolo do Egito, tomaram vocês como presa. Vocês queriam liberdade de mim e caíram na escravidão. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo? Vocês não querem beber das minhas águas, da minha fonte, mas querem beber das águas do Nilo. Tem lucro? Vocês não querem se alimentar de mim, mas querem se alimentar do mundo. Tem lucro? Ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates. Tem lucro? A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Vocês vão ver o quanto é difícil. Vocês estão buscando liberdade, mas vocês estão encontrando, na verdade, é o quê? Escravidão. Escravidão. Aqui, meus amados irmãos, Israel se achava que longe de Deus seria mais leve, né? Mais livre, para fazer o que eles achavam que seria bom. O resultado foi uma escravidão política, o medo, a dependência de alianças humanas. Deixa Deus, irmãos, nunca liberta, apenas muda o senhorio, mas continua
presa a alguém. Ou você serve a Deus, ou servirá ao mundo, ao pecado e ao diabo. Agora escolha quem você acha que é o melhor senhor. Escolha para saber quem é o melhor senhor. Porque não tem como viver nessa vida livre de um senhorio. Não tem. Quem abandona Deus não se torna livre. Torna-se escravo de algo menor, mas tirano. Tirano. A pergunta é: quem nos governa? Quem nos dirige? Quem nos domina? Quem está no controle da nossa vida? A quem estamos nos submetendo? Os versos de 20 a 28, irmãos, em quinto lugar, Deus vai falar através do profeta que o abandono, ele degenera em idolatria, em insensibilidade. Deus está dizendo: se vocês me deixam, e vocês cometem o pecado da infidelidade, da idolatria. Mas isso não fica parado aí. Isso torna vocês, dão a vocês um coração insensível, capaz de se voltar para mim. Veja, a linguagem aqui é uma linguagem simbólica, bastante forte, mas essa linguagem simbólica é de um relacionamento do marido com uma esposa infiel. Daí Deus trata esse abandono como infidelidade. A mesma mensagem que Tiago vai dizer, que vai usar: infiéis, não compreendesse que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ele disse infiéis, usando o mesmo termo. E aqui o termo também é o mesmo. A idolatria aqui é descrito como adultério espiritual. Olha o versículo 20. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras. Dizias tu: não quero servir. Eu ia lá e libertava vocês. E você dizia: não, eu não quero. Pois em todo o outeiro alto, debaixo de toda árvore frondosa, te deitavas e te prostituías. Está se referindo aqui, nessa linguagem, aos cultos pagãos, aos ídolos que Israel fazia. Eu mesmo te plantei como vide excelente. Eu coloquei vocês lá, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Eu plantei vocês, esperando que vocês fossem uma videira que desse fruto. E para mim vocês se tornaram uma videira amarga. Esperei uma coisa, veio outra. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassas, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Ainda que você faça cerimoniais de purificação, vocês continuam ainda sujos. Por quê? Como podes dizer: não estou maculada, não andei após os baalins, que eram os ídolos? Vê o teu rosto no vale, reconhece o que fizeste, a dromedária nova, de ligeiros pés, que anda zigue-zagueando pelo caminho, jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio sorve o vento. Quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: não, é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Deus está dizendo: olha, veja só o comportamento de vocês. Vocês estão dizendo que não fizeram nada de errado, que vocês não cometeram nenhum pecado, vocês não reconhecem o pecado de vocês. Mas vejam que vocês, com muita avidez, com muita rapidez, vocês procuram os ídolos. Inclusive, esses ídolos não precisam nem fazer força para encontrar vocês, porque vocês vão ao encontro deles. Como um animal no cio. Fica fácil de ser encontrado. O que Deus está dizendo aqui, meus amados irmãos, é que eles abandonaram o Senhor, isso gerou uma idolatria, uma infidelidade, e deixou o coração deles completamente insensível.
Por quê? Porque tudo aquilo que é ídolo faz promessas ao nosso coração. Quando Satanás tentou os nossos pais lá no jardim, fez promessa. Todo ídolo faz promessa. Te darei, te darei, te darei. Só que não cumpre. De maneira nenhuma. No dia da angústia, no dia da aflição, você se vê só. Quando nós estamos, irmãos, em crise, a quem buscamos? O que é que ocupa o lugar da nossa confiança em meio às aflições? Temos sensibilidade para com os pecados que cometemos. O verso 29 ao verso 37, já finalizando o texto, irmãos, vai dizer o Senhor, através do profeta, que o abandono do Senhor culmina justamente na negação deste pecado. Olha o versículo de número 29, o Senhor continua dizendo: por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Então vos castigarei os vossos filhos, eles não aceitaram a mim. Castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. E a vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Oh, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Eu falhei com vocês? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Eu deixei de ser bênção na vida de vocês? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. Coração rebelde, obstinado, não quero. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? A noiva consegue se esquecer do seu vestido de noiva no dia que vai casar? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Se esqueceu e não se lembrou de me buscar. Verso 33. Como dispões bem os teus caminhos? Para quê? Para buscares o amor, pois até as mulheres perdidas os ensinaste. Nas horas dos seus vestidos se achou também o sangue de pobres inocentes, não surpreendidos no alto de roubar. Apesar de todas estas coisas, ainda diz: estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Vocês estão fazendo, me deixando, praticando mal, e dizem, não fiz nada de errado. Não cometi nenhum pecado. E o Senhor disse, eu vou entrar em juízo contra vocês. Por quê? Porque vocês não reconhecem o pecado. Olha o verso 36. Diz, que mudar leviano é esse dos teus caminhos. Que mudar leviano é esse dos seus caminhos. Ou seja, como vocês são superficiais na fidelidade de vocês. Como vocês são fracos. Estava me seguindo, agora já voltou as costas contra mim. Vocês são levianos demais. São fúteis demais. São rasos demais. Também do Egito será envergonhada como se fosse envergonhada da Síria. Como também sairás de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles a quem confiaste e não terás sorte por meio delas. Fique certo de uma coisa, onde vocês estão buscando refúgio, vocês não vão encontrar não. Onde vocês estão buscando vida, vocês não vão encontrar não. Vocês vão ser decepcionados, o Senhor está dizendo. O estágio final aqui do abandono, irmãos, é a perda dessa sensibilidade, não é? Espiritual. Não temos pecado. O povo diz, não pequei, não pequei. Aqui não há apenas pecado, aqui é a cegueira espiritual. A cegueira. Porque pecado é uma coisa, aqui é cegueira. Já não tem mais, é o que a Bíblia chama de consciência cauterizada. O maior juízo, irmãos, não é o castigo, mas é não perceber mais que se está em pecado. O maior juízo de alguém que insiste em caminhar longe do Senhor não é ser castigado pelo Senhor, é simplesmente achar que está certo, não ter mais peso na consciência, já não ter mais uma consciência para lhe acusar.
Faz e não tem mais consciência. Você ainda reconhece quando erra diante de Deus? Seu coração ainda se quebranta, ainda sente tristeza pelo pecado? Se isso acontece, está bom. Mas se peca e não sente nada, então a consciência se tornou cauterizada. Meus irmãos, não há nenhum convite. Aqui no capítulo 2, não há nenhum convite, nenhuma chamada ao arrependimento de forma direta. Não. Mas Jeremias aqui, sem dúvida nenhuma, há um convite implícito. Há um convite implícito. Para quê? Vocês não deixaram a fonte? Voltem à fonte. O problema de vocês não é porque vocês não têm sede, é porque vocês não estão buscando na fonte certa. Abandonar a única fonte capaz de saciar a sede de vocês. O Senhor disse, o que foi que vocês viram de injustiça em mim? É como se Deus estivesse dizendo assim, você deixou de me buscar, você deixou de me adorar, você deixou de me cultuar, você não quer mais vir à igreja. O que foi que eu fiz de errado contra você? Onde foi que eu falhei contigo? Que mal foi que eu fiz a você? É como se Deus estivesse fazendo essa pergunta. E aí o convite, irmãos, é o mesmo. É preciso abandonar as cisternas rotas e se voltar para Deus como a fonte da vida. É preciso reconhecer as trocas erradas e entender que Deus é a única água cristalina que sacia o nosso coração. É preciso novamente beber da graça divina, beber da graça do Senhor e olhar para Deus como a nossa delícia, como o nosso maior prazer. Nos arrepender de olhar para o Senhor e vê-lo como um deserto. O Senhor levantou o profeta. Ele disse, levantei vocês para derrubar. Levantei vocês para destruir. Uma nação orgulhosa, cheia de si. E Deus levantou o profeta para dizer, vocês cometeram um pecado grave. Aliás, 2, vocês me deixaram de experimentar a mim, viver comigo, e buscaram outras coisas para substituir a alegria de vocês. Eu deixei de ser a alegria de vocês, e vocês buscaram outra coisa para ser a fonte de satisfação e da alegria de vocês. Isso é horrível. Se defenda, se é que vocês podem. Essa é a acusação que eu faço contra vocês, o Senhor está dizendo para aquele povo. Olha a chamada de Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar.